Olá, vamos falar um pouco de mapas na saúde. Nunca precisou-se tanto de mapas como no momento que estamos vivendo hoje, porque a situação do mundo atualmente é essa. Temos hoje 1.430.141 indivíduos confirmados infectados por coronavírus, desenvolvendo a doença Covid-19. 82.119 pessoas já vieram a óbito, 300.767 se recuperaram, mas esse número continua crescendo. A situação ainda não é muito bem conhecida para quais são os rumos que essa doença vai tomar nos diferentes países. Alguns países já conseguiram controlar, muitos ainda não, alguns estão no início, como é o caso do nosso país aqui no Brasil. Esse site que eu estou mostrando aqui para vocês é do Johns Hopkins, ele atualiza praticamente em tempo real esses dados. Aqui fica muito claro qual a importância dos mapas para compreender um pouco como essa doença tem se espalhado e tem afetado diversas nações. Existem outros sites, por exemplo, esse outro site aqui, HGIS, ele mostra também essa evolução da doença. É possível ver, se você clicar num país, por exemplo, no Brasil aqui, ver quantas pessoas foram infectadas. Por exemplo, aqui, confirmados 14.039. Quantas já vieram a óbito? Por exemplo, 687 já vieram a óbito. Uma curva aqui da evolução dessa doença. Veja que em pouquíssimo tempo, de 16 de março, tínhamos apenas uma morte e ainda não terminamos o mês de março e já temos 687 mortes e 14.039 casos confirmados. Enfim, nós temos mapas sobre a doença. Esse outro aqui é um mapa só do Brasil, mostrando a distribuição dos casos no território. Porém, o que acontece? Esses dados eles estão agregados por município. A gente não consegue ver como é a distribuição da doença dentro de um município. E é isso que eu quero falar um pouco aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas que já foram feitas para casos de doenças de alta infecção. No caso gripe, né? Vou trazer exemplo, principalmente aqui da gripe. Eu separei aqui algumas coisas de artigos. Esse aqui é o mais recente, que já trata da Covid-19. É um artigo de um grupo chinês. Nesse artigo eles vão falar principalmente da questão do Big Data, para vencer essa questão, esse desafio, né? Que é vencer a Covid-19, e eles mostram como num período aí entre janeiro e fevereiro essa doença evoluiu no território chinês, nesses mapas aqui, como ela chegou num ápice e depois foi regredindo. Mais adiante nesse artigo eles vão mostrar a importância dos dados colhidos na internet, enfim, a partir de parceria e agregação, tanto de dados de instituições públicas ou de instituições privadas, a verificação da distribuição e da densidade dessas infecções e seu espalhamento no território. Nesse caso aqui, nessas três figuras, eles estão chamando a atenção para a importância do dado desagregado. O que vem a ser isso? Como cada caso se distribui, por exemplo, numa comunidade, no nível de uma comunidade. Esse é um desafio que hoje no Brasil eu considero muito importante.
Os dados estão sendo divulgados continuamente, é possível a gente ver. Eu vou mostrar alguns relatórios aqui que alguns estados disponibilizam, mas a análise do dado desagregado, ou seja, ele pontual no espaço, ele revela coisas diferentes. Tem outros artigos que eu separei, por exemplo, esse aqui é um artigo de 2008 sobre a gripe em Hong Kong, como eles analisaram os focos de ocorrência da gripe e a difusão dela ao longo do tempo. O artigo é interessante que ele chama muita atenção para a questão das escolas infantis, universidades, etc., que teve um papel na infecção, né? Ampliou muito a infecção. Isso reforça hoje a importância de ter suspendido as aulas, das aulas estarem suspensas no país e em praticamente todos os países que estão enfrentando a pandemia. Porque esse não é o único artigo que mostra isso. Tem outros, por exemplo, esse aqui da Liliana Pérez e Suzana Dragicevic. Elas também comentam da importância da quarentena, de suspender aulas, de fechar shopping centers, por exemplo, no caso de um surto muito intenso e que a possibilidade de perder o controle disso, né? Esse artigo, por exemplo, elas chamam atenção para variáveis geográficas. Então esse vídeo eu quero endereçar para você que é geógrafo, que trabalha com a ferramenta do geoprocessamento. Nesse momento que nós vivemos, você tem conhecimento de uma ferramenta que, por exemplo, um especialista em vigilância epidemiológica muito provavelmente não tem. Ele reconhece, porque eu conheço alguns epidemiologistas e sei que eles reconhecem o poder do georreferenciamento e do geoprocessamento, mas a grande maioria não sabe manipular esse conhecimento, não sabe utilizar desses recursos para a produção de mapas e usar como uma estratégia na vigilância epidemiológica. Voltando aqui nesse artigo, elas comentam a respeito de camadas de informação no estudo integrado do espaço e como que seriam as possibilidades de expansão, de espalhamento, né? Termo mais correto, espalhamento das infecções da doença no espaço. Então elas pegam mapas de densidade demográfica, densidade da população, que pode ser feito contando as casas e estimando quantas pessoas moram dentro de cada casa pela média nacional, a rede de transportes, o uso da terra. É importante porque um mapa de uso da terra você consegue desagregar os espaços vazios dos espaços mais densos, né? Lugares onde tem parques, por exemplo, aqui que está em verde, lagoas, esses parques eles vão estar vazios, então você desconta de um modelo de análise em geoprocessamento e analisa só aqueles lugares onde tem de fato concentração populacional. Esse aqui é mais um outro estudo de 2009. Esse estudo aqui mostra a pandemia da influenza em Hong Kong também. Eu até trouxe esse texto que eu achei interessante. Ele coloca o seguinte, os autores: a gripe humana, o H1N1, em 2009 causou graves epidemias em muitos países, mas sua dinâmica nos contextos espacial e temporal até agora tem sido pouco apreciada. O que eles querem dizer com isso? Que o mapeamento disso é algo que não tem muito ainda. Isso em 2008, 2009, que eu trouxe esses dois casos de Hong Kong, mas passaram-se 11 anos e eu digo para vocês, eu procurei muita coisa de publicação, ainda também é escasso essa abordagem. Tem uma abordagem em nível mundial, como a gente tem visto nesses sites que mostram a expansão da Covid hoje, mas para dados pontuais, desagregados, como eu estou chamando a atenção aqui, não tem muito. Nesse estudo, eles analisaram 24.414 casos que foram confirmados em laboratório e analisaram a expansão disso ao longo de semanas. Olha só como a incidência, o espalhamento foi bastante expressivo, né? Usaram técnicas
de marcar pontos, os locais onde houveram os casos, marca-se o ponto, depois analisa a densidade desses pontos. É um método bastante conhecido já na epidemiologia e no geoprocessamento e na geografia da saúde, que faz uso de recursos de geoprocessamento. Então, o que eu quero reforçar aqui é que nós, que temos o conhecimento do geoprocessamento, podemos, nesse momento que nós estamos passando, dar uma contribuição muito importante. Mapeando a doença em nível pontual, desagregar essa informação no espaço aí da sua cidade, da sua região. Se você mora numa grande cidade ou se você mora numa média cidade, é possível você mapear os casos pontualmente. Como fazer isso? Não é tão simples, porque a questão é o dado. Nós sabemos que a principal ferramenta no combate dessa doença além de leitos, de excelentes profissionais e condições para receber os doentes, a testagem da doença. Todo mundo tem visto nos noticiários que a testagem no Brasil ainda é muito pequena, há muita subnotificação. No entanto, as notificações suspeitas estão ocorrendo regularmente. Se você procurar aí a Secretaria de Saúde da sua cidade, conversar com o responsável pela epidemiologia, ele vai ter um relatório para te mostrar de quais são os casos suspeitos de síndrome gripal. Precisa ser confirmado. No entanto, se nós pontuarmos isso no espaço, pode dar alguma indicação para o acompanhamento. À medida em que os testes forem ocorrendo e forem chegando os resultados, vai se descartando a gripe comum, registrando os casos de Covid-19. Então a síndrome gripal é um primeiro passo, a confirmação da Covid-19, que não é propriamente uma síndrome gripal, mas sim uma doença de agravo respiratório. Ela vai apontar onde estão esses pontos de atenção. Sem fazer uma parceria com a sua Secretaria de Saúde aí do seu município ou a regional de saúde, é muito difícil conseguir fazer esse mapeamento. Eu tenho alguma experiência na área de geografia da saúde, principalmente a aplicação do geoprocessamento na saúde. Então, uma informação que eu quero deixar aqui para vocês é um pouco do conhecimento de como funciona isso geograficamente. Aqui, pegando o exemplo do estado de São Paulo, o que acontece? O sistema de saúde brasileiro, a partir da criação do SUS, que vem da década de final de 80, começo da década de 90, ele trabalha com o princípio da descentralização da saúde, ou seja, ele descentraliza do governo federal e centraliza no município. Então é papel do município fazer a gestão do sistema de saúde. É lógico que esse município se reporta ao Estado, que por sua vez se reporta ao governo federal, e no caso de um surto, de uma epidemia, essa comunicação, esse fluxo ocorre rapidamente, mas é responsabilidade dos municípios a gestão dos recursos de saúde. Diante disso, considerando que alguns municípios não têm alta capacidade técnica e tecnológica para o atendimento da saúde de agravos mais complexos, criou-se regiões de saúde ou distritos sanitários. Então, esse caso de São Paulo aqui é isso que está mostrando esse mapa. As diferentes regiões de saúde, ou no caso aqui departamentos de saúde, né, que estão distribuídos pelo estado de São Paulo. Por exemplo, aqui, São José do Rio Preto. Nessa região de saúde, esse departamento de saúde, tem vários municípios, se não me engano, tem mais de 100 municípios aí. O principal município, que é São José do Rio Preto, ele centraliza a maior tecnologia e o maior preparo para o atendimento da saúde. Os municípios menores, obviamente, eles não têm
recursos sofisticados, que a gente chama de complexidade, né? Não tem um sistema de saúde complexo o suficiente para atender alguns agravos de doença. Então isso faz com que esses municípios recorram a um município mais próximo que tem o recurso. Diante disso, então, o que é possível se fazer? Mapear, no caso dessa pandemia que estamos vivendo, a distribuição dessa doença nessas regiões, ou nas cidades maiores, onde os casos estão confirmados, estão aumentando. Essa listagem que está aqui ao lado é o que eu peguei hoje no site da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e os municípios que têm casos confirmados e óbitos já que ocorreram também. Então veja que alguns municípios não aparecem aqui, dos mais de 600 municípios que tem no estado de São Paulo. Os que estão aqui são aqueles que já apresentam casos e inclusive muitos com óbito. Então esse é um relatório que vem da Secretaria, diariamente ele é produzido e é divulgado. Mostra que inclusive uma evolução gráfica, né, da frequência dos casos confirmados e dos óbitos, enfim. Quais são as comorbidades associadas, ou seja, aquelas doenças que estão associadas aos óbitos. Enfim, é uma visão gráfica da situação. Então, reforçando mais uma vez, envolva-se nisso, dê sua contribuição. Você não precisa ser um profissional de saúde. E veja, como eu disse, um epidemiologista ele não tem o conhecimento do geoprocessamento, mas ele precisa dessa ferramenta. Nada mais justo que nós, independente de sermos ou não da área de saúde, darmos uma contribuição na nossa comunidade, na nossa região. Aqui, para finalizar, eu trouxe um exemplo dessa região onde eu moro. Eu moro em Uberaba e esse é um relatório que chega diariamente. Olha como ele é simples. É um mapa muito simples, que mostra casos onde tem casos confirmados, onde tem casos em investigação. Os confirmados estão em vermelho, os que estão sendo investigados em amarelo, e onde não tem nenhum caso ainda. Então eu estou falando aqui para vocês, mas eu já fiz aí uma conversa com o pessoal aqui da vigilância epidemiológica da minha cidade e da região, e nós estamos trabalhando já nesse mapeamento, desagregando os dados. Veja que tem os territórios aqui, já com um número de casos de gripe, de síndromes gripais, bastante, e esses pontinhos, que eu não tenho como eu dar zoom aqui agora, porque é um PowerPoint, mas são vários pontos, onde está a distribuição das síndromes gripais, e agora nós vamos partir para uma fase de confirmação de dados e descarte de alguns dados. Casos suspeitos continuam, não param de chegar na região. Finalizando isso, eu queria deixar essa informação para vocês e estimulá-los a dar essa contribuição. Se você é um especialista, tem conhecimentos de geoprocessamento, se você não tem tanto conhecimento, mas sabe como marcar pontos por endereçamento, sabe fazer análise de densidade de pontos de forma simples, montar um banco de dados territorial do seu município, enfim, vai ser de grande importância para um estudo local, para ver como está a distribuição dessa doença no espaço da sua cidade, da sua comunidade. E é papel da vigilância, do poder público, tomar medidas, por exemplo, de reforçar ali a quarentena, ou de fazer uma campanha de informação com a estratégia Saúde da Família, com os agentes de saúde. Então fica esse recado. Eu pretendo nesse canal colocar alguns vídeos que mostram algumas técnicas de como isso pode ser feito, passar links de outros canais que são importantes também. Enfim, eu vou dando essas dicas para vocês e vão em frente na luta aí. Um abraço.